ele estava ali aprendendo. E ele aprendeu bem, porque depois o que ele faz? Ele troca de lugar com Barnabé e ele tem Timóteo, Silas, o próprio João Marcos, com quem ele apelou numa primeira viagem. Ele recebe de volta e vários outros que deram certo e alguns que não deram certo. E aí, Paulo chama a nossa atenção que muitas vezes nós vamos investir na vida de pessoas, mas elas precisam responder a isso. E quando elas respondem de forma negativa, não significa que o seu trabalho não deu certo. Porque, afinal de contas, a resposta dela não é sua responsabilidade. A sua responsabilidade é oferecer a elas ferramentas para responder positivamente a Deus e ao seu reino. Paulo tem isso. Várias vezes ele fala, olha, tal pessoa me abandonou, não é? Ou aquele tem trazido problemas para mim. Aquele uma vez andou comigo. E quando o inverso também, não é? Ele fala sobre João Marcos. Manda para mim João Marcos porque ele é um companheiro aqui, útil no ministério. Mas lá atrás, o que ele tinha dito? Não quero trabalhar com esse rapaz, não é? Quantos João Marcos, às vezes, nós temos perto de nós? Quantos a gente olha e fala assim, acho que esse não vai dar em nada. E ele dá. Ou alguns que a gente olha e fala, acho que esse vai ser um sucesso. E não funciona. Então, o discipulado está demonstrado para nós na Escritura. Agora, alguns elementos importantes para nós lembrarmos aqui. Já temos falado, mas vamos reforçar. É uma prática bíblica, não é uma novidade. Por que de vez em quando parece uma novidade? Porque nós esquecemos de fazer. De quando em quando você percebe que começa a sair mais livros sobre discipulado, mais material, tem mais gente falando sobre isso, porque a igreja vai deixando um pouco isso de lado e Deus vai trazendo os seus mensageiros para nos lembrar de tudo isso. Que isso faz parte da nossa vida e é essencial para nós. Oi, Davi. Alô? Aí. Eu tenho um pouquinho de tempo de casa aí, né? Mas eu fui ter noção na questão de discipulado quando a minha filha e outras duas amigas ali resolveram fazer discipulado com as mais novas, que criaram um grupo da Discipulindas. E eu fico até com vergonha de falar isso. Mas eu vejo que a gente foi muito mais falando de converter as pessoas e não criar discípulos. Então, eu acho que é um chamado até ministerial, realmente, da liderança, de que é criar discípulos e não convertidos. Então, por isso que tem um livro chamado, acho, O Custo do Discipulado, que fala que, por que a igreja não crescia? Porque ele criava convertidos, mas não tinha vida na vida para fortalecer a fé daquelas pessoas. E aí, com isso, a igreja não crescia, porque a pessoa se convertia, tinha experiência, mas não tinha maturidade, acabava saindo, e aí, com isso, a igreja não crescia. Então, eu acho que é um chamado que precisa realmente estar sendo feito nas igrejas e nas pessoas quando se convertem mesmo. Tá bom, agora aqui começa a primeira etapa. Salva, agora você tem que desenvolver a salvação. Isso, senão a gente fica com um eterno berçário, né? Se a gente não faz isso, e a gente tem só os convertidos, a gente tem um eterno berçário. Muito bom você lembrar, Davi, que não tem uma idade para isso, né? Se você não era despertado para isso, está se despertando, então começa agora. Não importa que idade você tem, quanto tempo de convertido você tem, começa. Procure alguém para ajudar você na sua caminhada e procure alguém para você ajudar. Isso é importante também. Esse relacionamento é bilateral, né? A gente nunca se forma na escola do discipulado. Nunca tem um momento que você tem que chegar e dizer assim, pronto, estou pronto, não preciso de mais nada agora, não é? Posso fazer discípulos. Não, você ensina enquanto aprende enquanto ensina, recebe ajuda, recebe guia, mentoria e também oferece isso para outras pessoas. Não é? Agora, isso é muito mais proveitoso
quando ocorre na nossa vida diária e naturalmente, mas é intencional. Eu queria deixar isso bem depois diferenciado. Uma coisa que ocorre na nossa vida diária, ela pode ser ocasional ou ela pode ser intencional. O discipulado não é eficaz quando ele é ocasional ou quando ele anda no piloto automático. A gente já chega ali. Envolve relacionamento, significa que precisa acontecer entre os domingos também. Às vezes, uma classe de escola bíblica pode ser um ponto, uma fomentadora de discípulos. Mas para que o discipulado realmente ocorra, eu preciso transcender a essa sala de escola bíblica e preciso me envolver com os meus alunos ou com os meus irmãos em relacionamento num contexto fora dos domingos, entre os domingos. O contexto do discipulado é de humildade e discernimento. Quando eu entendo isso, eu sei, eu não sei tudo e eu não preciso saber tudo. Tem alguém que sabe coisas que eu não sei. Tem alguém mais maduro que eu. E o fato que existe alguém mais maduro que eu não traz para mim nenhum demérito ou nenhuma situação de inferioridade. Tem alguém que caminha na fé há mais tempo que eu. Tem alguém que é mais experiente que eu. Tem alguém que é pai há mais tempo que eu, pastor há mais tempo que eu. A gente só vai chegar depois ali nesse contexto que nem todo mundo que está há mais tempo numa determinada atividade está pronto para ser seu discipulador. Mas a gente já chega ali nisso, como a gente vai falar, como a gente escolhe, como a gente se torna assim. O alvo é sempre a glória de Deus e a maturidade da igreja. Se alguém cresce, se torna mais crente, mais fiel, mais comprometido, Deus é glorificado e a igreja cresce também e fica saudável. Agora sempre lembra, tem alguém mais maduro quem eu posso seguir e receber orientação e eu estou aberto para isso? Estou aberto para ser corrigido? Eu não sei explicar para vocês isso, mas eu tenho percebido no dia a dia, no trato com várias igrejas lá na editora, conversa com líderes aqui, apesar de nós brasileiros sermos muito abertos e muito relacionais, nós temos muita dificuldade de receber avaliações. Acho que não é crítica a palavra, né? Só, mas é avaliação. A gente não está muito aberto para isso. Mas discipulado implica em estar aberto para isso. Eu preciso saber ouvir, dizendo, André, acho que você pode fazer melhor nesse ponto. Acho que não é por aí. Acho que você está indo para um lado errado. E isso não é um demérito, não me prejudica. Pelo contrário, me ajuda, me abençoa. Mas pense em você, não pense no colega do lado, pense em você. Quanto você é aberto para ouvir avaliações? Quanto você é aberto para ouvir feedbacks? Quanto você é aberto para ouvir opiniões a respeito de determinada coisa que você expõe e precisa aprender e precisa crescer? Como nós somos seres específicos, a gente trabalha lá na editora com a abordagem educacional por princípios. E um dos princípios que a gente ensina no material é individualidade. O que significa individualidade? Você é único, não tem ninguém igual a você. Pode ter gente parecido com você, mas não tem ninguém igual a você. A sua combinação de talentos, personalidade, história de vida, escolhas, ela é única. Então veja só, se você é único, tem duas verdades importantes aqui. Você não precisa, tem três aliás, você não precisa querer ser igual a ninguém, você não precisa querer que ninguém seja igual a você, mas tem mais uma outra, você é incompleto. Se você é único, você não tem todas as habilidades, não tem todo o conhecimento, não tem todos os traços de personalidade, você sozinho é incompleto, você precisa de outras pessoas, precisa de relacionamento, precisa crescer, e o discipulado traz isso para nós. Eu encontro outras pessoas que me fazem ver aquilo que sozinho eu não vou conseguir ver. Isso em todas as áreas, não só nas áreas pessoais, né? Quanto você é aberto para isso? Quanto você está disposto a chegar em alguém que você identifica como mais maduro que você
e dizer para ele, você pode caminhar comigo? Eu preciso de ajuda, eu quero que você me oriente, eu quero caminhar com você aqui no alvo, na minha vida, no meu dia a dia. Vamos lá. Como a gente desenvolve e pratica o discipulado? Sempre numa via de mão dupla. Uma pessoa mais madura com uma pessoa menos madura. Mão dupla por quê? Porque eu sempre vou ser menos maduro que alguém, certo? E eu vou sempre ser mais maduro que alguém. Tem sempre alguém menos maduro que você e tem sempre alguém mais maduro que você. Se você chegar numa situação que você não encontra ninguém mais maduro que você, tem algum problema na sua maneira de ler a vida. Não é? Não dá, tem. Tem alguém que caminhou mais com você, tem alguém que anda com Deus há mais tempo, com mais compromisso, que pode ensinar você. E tem alguém que precisa que você ensine ele também. Tempo usado com intencionalidade. Eu vou sair para tomar um café com alguém que eu quero ensinar a Bíblia. Tempo usado com intencionalidade. Vou chamar alguém para jantar em casa. É tempo usado com intencionalidade. Nós vamos ter um tempo de lazer. No tempo de lazer você também pode discipular, desde que você use esse tempo com intencionalidade. Você planeja o que está por trás dos seus convites, da sua ação, da sua agenda. É essa a intenção de ajudar pessoas a caminharem com Cristo. O conteúdo deve ser sempre a palavra de Deus. Não significa que é sempre um estudo expositivo da palavra de Deus. De quando em quando é uma conversa sobre a palavra de Deus. De quando em quando é a sua ação que traduz a palavra de Deus na vida daquela pessoa. Com um acolhimento, com um ouvido, com um tempo, com um abraço, com uma palavra justa para ela naquele momento, com uma orientação quando você não consegue interpretar aquela situação de vida. É a palavra de Deus em ação. Sempre orientada pela liderança da igreja, sempre seguindo aquilo que as pessoas que Deus colocou como liderança da igreja estão ensinando e estão desenvolvendo no ministério da igreja local. Aí vem, como escolher um discipulador? Vamos lá. Não vou colocar como escolher um discípulo, porque é totalmente o inverso desse, e logo vocês já vão identificar, né? Como escolher um discipulador? Procure alguém mais maduro que você, identifique essa pessoa. Você não identifica isso olhando, né? Você identifica isso convivendo. Então, conviva com as pessoas, se aproxime delas, observe como elas vivem, participe da vida delas e você vai dizer, eu acho que aquele irmão ali é forte candidato a caminhar comigo, né? E procure por ajuda. Isso é outra coisa importante também, meus irmãos. Nós precisamos ser proativos e não ficar esperando que as pessoas percebam que nós precisamos de ajuda ou que precisam ser ajudadas, né? O fulano não percebe que eu preciso ser discipulado. Então vai e diz para ele, qual o problema? Não é? Por que ele tem que perceber sozinho? Por que você não pode ser claro naquilo que você está precisando ou vai fazer? Nós não temos, nenhum de nós aqui tem uma bola de cristal ou uma obrigação de perceber sozinho as necessidades uns dos outros. Nós precisamos falar, comunicar, pedir, dizer. Procure pessoas indicadas, identificadas pela liderança da igreja, líderes que são abençoados pela liderança da igreja local. Tudo isso porque nós estamos dizendo, o discipulado não se restringe à igreja local, mas ele é feito a partir da igreja local. O ministério que acontece entre domingos e fora das quatro paredes da igreja, ele é feito como se fosse um envio da igreja local, não é? Ele transcende, mas é aqui é a sua base. Aqui você cresce, aqui você aprende. Davi mencionou, não é? Tem um tempo de casa, aqui ele tem um tempo de desenvolvimento, e a partir daqui ele desenvolve outros discípulos e ministérios. Procure alguém que conhece bem a palavra de Deus. Não só que conhece os dados da palavra de Deus, não só que conheça o conteúdo da palavra de Deus,
mas que você percebe que no dia a dia vive a palavra de Deus, pratica a palavra de Deus, traz a palavra de Deus para as suas conversas. Isso é um sinal e é uma prática também que o discipulado pode fomentar no nosso meio. Que a palavra de Deus está sendo o nosso assunto, que a palavra de Deus está sendo a nossa conversa principal. E muito importante, procure alguém que saiba ouvir. Outra coisa que eu tenho observado nos dias de hoje é que, além de nós não estarmos tão abertos a avaliações, né? Apesar de a gente dizer que a nossa cultura é muito aberta, mas para avaliar não é tão assim, nós também não estamos tão abertos a ouvir. E nós não temos tanta paciência mais para ouvir os outros. E quando eu uso a palavra ouvir aqui, não é só você decodificar o que essa pessoa está falando, não é? Mas é parar o que você está fazendo, se desligar do que está ao seu redor, olhar nos olhos de quem está falando com você e ouvir o que essa pessoa está dizendo para você. Esse aparelhinho aqui é muito útil, não é? Ele resolve muita coisa na nossa vida. Mas ele também tem sido uma distração nessa nossa arte de realmente parar o que nós estamos fazendo, deixar de lado os barulhos que estão ao nosso redor e ouvir o que a pessoa está falando conosco. Já deixa você falar, Márcio. A minha esposa me ajuda muito nisso, né? Porque ela fala para mim, André, quando acaba o culto e alguém vier falar com você, para o que você está fazendo, não se preocupe com o que está ao redor e ouve o que a pessoa quer dizer para você. Faz muita diferença para alguém que tem uma necessidade, que quer fazer um desabafo, que quer pedir ajuda, ou que quer dizer algo para você, que ela ouça. E eu não gostaria de ser discipulado por alguém que não me ouve, ou que me dá uma resposta antes de eu perguntar. E às vezes nem era a pergunta que eu ia fazer, não é a resposta para a pergunta que eu tinha. Aprender a ouvir. Fala, Márcio. Microfone lá atrás. Com relação à escolha do discipulador, o que o senhor entende com relação a homem discipular mulher ou vice-versa? E também com relação à personalidade. Nós crescemos na mesma igreja, né? Uhum. E acredito que você não se lembra de mim de lá, porque a gente tem alguns anos de diferença, né? Mas eu lembro de te ver lá, era o Andrezinho pequenininho lá na igreja, isso eu lembro. Olhei. E eu sempre fui, e eu acredito que a maioria aqui vai concordar, eu sou quieto, eu sou calado, eu sou no meu canto. Igual então eu não consigo chegar e falar com certas pessoas, e se a pessoa não vier falar comigo, eu não vou falar. E raramente, por exemplo, eu falo em público. Falo algumas coisas, participo, já fui na frente falar, participar de atividades da igreja, mas eu tenho a minha personalidade. Como é que a gente encara essa questão da personalidade e com relação a essa questão de discipulado de homem para mulher e mulher para homem? Tá bom. Vamos à primeira questão. Pode até soar radical, mas você está perguntando o que eu penso, então eu vou dizer. Para mim, homem discipula homem, mulher discipula mulher. Se a gente tem um casal, então um casal pode discipular outro casal. Mas, a menos numa situação em que você tem uma mulher que ensina um grupo de crianças, por exemplo, e faz o discipulado dessas crianças, ou vice-versa, quando a gente assume aí da adolescência para frente, então homem ensina homem, mulher ensina mulher. Há muitos ganhos nisso. E depois famílias podem andar juntos com homens e mulheres juntos. Então, essa é uma coisa. A questão da personalidade é muito interessante. Eu ia brincar com você assim, quantas horas você tem para a gente falar sobre essa questão de personalidade? Porque nós temos duas posturas bem simples com relação a isso. Primeiro eu preciso reconhecer quem eu sou, e eu tenho uma personalidade, e eu tenho as minhas características. E eu vou conviver com elas.
elas vão ser usadas por Deus dessa maneira. Agora, a personalidade não pode me limitar em algumas coisas que são vontade de Deus para mim. E em alguns pontos eu preciso superar isso. Isso é verdade em todo tipo de personalidade. O mais quieto vai lutar com tomar iniciativa para procurar um discipulador. O mais agitado vai ter que se controlar para não escolher 200 discipuladores e querer conversar com todo mundo ou ocupar o tempo de todo mundo. Então, nós temos que reconhecer a nossa personalidade, saber que nós vamos conviver com ela e nós seremos usados por Deus com ela, e saber reconhecer também quais são alguns traços da personalidade que nós devemos vencer em algumas circunstâncias, não em todas. Então vamos lá. Também eu preciso escolher alguém para ser discipulador com quem eu consigo desenvolver um relacionamento. E de quando em quando, alguém que tem uma personalidade oposta a mim vai me ajudar, mas de quando em quando não. Então, diria, não dá para definir só por isso. Eu vou ter que olhar para aquela pessoa e dizer, bom, ela é totalmente o oposto de mim e algumas coisas que ela faz me irritam muito. Só que, aquilo que ela sabe, o exemplo de vida dela, são melhores e maiores para mim do que aquele traço de personalidade que não combina comigo. Então, eu posso escolher andar com ela porque eu analisei essa situação e tomei essa determinada decisão. E a gente precisa olhar isso, eu acho, como uma riqueza de Deus em nós. A diversidade de personalidade, de gosto, de atitudes, de comportamento, advindos de quem nós somos, é uma riqueza de Deus para nós. Nos ajuda a caminhar com Cristo. E a gente vai avaliando essas tendências e essas possibilidades. Há uma outra questão também. Você quer falar, né? Só uma pergunta. O discipulado, ele parte do discipulador ou do discipulado? Porque se eu chego para o pastor e falo assim, o senhor quer ser meu discipulador? É uma posição de humildade, digamos assim. Eu estou reconhecendo que eu preciso da sua, do seu discipulado, do seu conhecimento. Agora, eu chegar em outra pessoa, eu quero ser seu discipulador. Parece arrogante. Parece, mas as duas coisas precisam acontecer. Tanto precisa partir de quem se reconheceu que precisa de um discipulado. Agora, também precisa partir de quem pode discipular. Vou dizer para você está convivendo no grupo da igreja, você conhece as pessoas, você começa a notar alguém com um comportamento repetido, ou alguém que está ausente, ou alguém que está sempre cabisbaixo, ou alguém que está recorrentemente numa determinada situação. Você precisa chegar nela. Diria que não é nem uma questão de arrogância e humildade, é uma questão de necessidade. De você despertar alguns que não vão perceber que precisam de ajuda. Alguns a queima-roupa, outros de maneira mais suave, né? Falando de personalidade, comigo sempre mais é queima-roupa, né? Eu vou chegar no jovem lá da igreja e vou dizer, quero tomar um café com você essa semana. Que horário você pode agendar comigo? Ah, não, a gente fala durante a semana, não, agora. Qual dia, qual hora, que hora você sai do trabalho? Eu vou lá no seu trabalho, eu busco você lá, de lá a gente sai, é perto de tal lugar, eu sei, a gente vai sentar e vai tomar um café e vai conversar. Às vezes precisa partir da gente determinadas coisas e depende da personalidade, você vai ser mais tranquilo, depende, você vai ser um pouco mais incisivo. Tem alguns que não deu certo essa abordagem, né? Ele está fugindo de mim até hoje, né? Eu tentei, ele não deu, aí ele precisava de alguém um pouco mais quietinho, mais suave para conseguir abarcar e tudo isso. A outra coisa bem interessante sobre isso, né? Quando a gente vai olhar e vai colocar a nossa personalidade a serviço de Cristo e vai saber quando ela é mais útil e quando essa expressão de quem eu sou vai soar melhor em determinada situação. Você pode até começar um relacionamento com uma pessoa de discipulado e perceber, acho que ela precisa de uma outra pessoa que ajude-a também. E essa é a beleza da diversidade do corpo de Cristo. Quando nós andamos juntos, usando aquilo que nós somos a favor do serviço de Cristo e vendo os aspectos que podem ser uma limitação e controlando esses aspectos. Isso
não é restrito a um tipo só de personalidade, né? A todos os tipos. Assim como alguém que fala menos pode se esforçar para falar mais, quem fala mais vai precisar se esforçar para falar menos, né? Quem tem menos iniciativa se esforça para ter mais, quem tem muita iniciativa se esforça para se controlar e ver como a gente lida com isso. O contrário aqui é verdadeiro. Se eu quero escolher pessoas a quem eu posso discipular, procuro pessoas com menos maturidade do que eu. Isso não, julgar alguém menos maduro que eu não é arrogante. É fato, é só você olhar os fatos, não é? Implica constância, o nível da conversa, o tanto de compromisso com Deus e vários outros indicativos que podem dizer para você que está ali. As pessoas para serem discipuladas estão aqui no meio da igreja. Estão aqui convivendo com você. E você vai saber. Né? Isso, Áquila e Priscila com Apolo, percebendo, esse homem, ele ama Jesus, mas o que ele está falando está errado. E a gente precisa corrigir esse rapaz para que ele continue e siga em frente. Para terminar, eu queria dar uma tarefa para você. E como eu não sou daqui, vou cobrar você depois, né? Mas você mesmo se cobre, né? A primeira tem alguém ao seu redor que você olha e diria assim, essa pessoa pode me ajudar a caminhar mais com Cristo? Pode ser uma espécie de mentor? Posso falar com ela sobre a minha vida e o que ele vai dizer para mim é válido e vai me ajudar a me aproximar do Senhor? Segunda parte da tarefa, quem aqui eu olho no corpo de Cristo e eu posso responder, eu posso ajudar essa pessoa a caminhar mais com Cristo? Eu posso influenciar, eu posso investir na vida dela, eu posso enriquecer a vida dela. Tenho certeza que você pode encontrar alguém nas duas pontas. Tem alguém que pode ajudar você a caminhar mais com Cristo e tem alguém que você pode ajudar a caminhar mais com Jesus. Como o discipulado custa tempo, relacionamento e tudo isso, não é uma coisa que a gente consegue fazer no atacado, né? Você não consegue chegar assim e dizer assim, ai, pastor, eu tenho 50 discípulos. Não tem, não dá. A menos que você faça isso em tempo integral e tenha um dia de 72 horas, né? Do contrário, não dá, porque envolve tempo. Pessoas não mudam com uma conversa, pessoas não mudam após um estudo bíblico. O processo de mudança ele leva tempo, não acontece instantaneamente. Que Deus desperte o seu coração, continue despertando o seu coração e que você consiga responder essas perguntas, né? Quem pode andar comigo? Tanto para me ajudar a caminhar mais com Cristo, quanto para ser ajudado a caminhar mais com Cristo. Vamos orar para terminar a nossa aula? Começamos orando e terminamos orando. Senhor, o Senhor nos deixou exemplo através do seu Filho aqui, que ajudou pessoas a caminharem na direção do Senhor. Ajudou quem estava caído pelo caminho, ajudou quem queria andar na direção oposta, ajudou pessoas carentes, ajudou pessoas abastadas. Nos ajuda também, ao exemplo de Cristo, caminhar com gente que quer conhecer melhor o Senhor, caminhar com gente que quer andar perto do Senhor. Oramos que o Senhor desperte o nosso coração, fortaleça o coração daqueles que já foram despertados, anime e que nós abençoemos as nossas igrejas, fazendo com que pessoas caminhem mais firme em direção ao Senhor. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o seu domingo. Tem encerramento? Não, né? Tem alguém que vem aqui falar?